TV Ítalo, hoje o tema aqui da nossa conversa é a área da educação. Tem uma pessoa muito especial aqui que foi aluna nossa aqui do Centro Universitário Ítalo Brasileiro, formada em pedagogia e depois em artes. Eu falo hoje com a Patrícia, que está aqui ao meu lado. Bem-vinda, Patrícia. Muito obrigada pelo convite. Bom, como é que é retornar à sua universidade aqui, mas agora numa outra condição, né? Você já se formou, você me contou que fez dois cursos na área de licenciatura, né? Pedagogia e artes, já foi professora, e nós vamos conversar um pouquinho sobre sua carreira, sobre o que é ser um professor, como é que se chega lá, enfim. Vamos começar. Patrícia, você estudou aqui em que ano, mais ou menos? Eu ingressei aqui em 2003. 3. Isso, me formei em 2006 na primeira graduação, que foi pedagogia, Uhum. e a segunda eu fiz num percurso menor, por causa que eu aproveitei a grade da Sim. primeira graduação para completar a segunda, e eu finalizei em 2008. Bacana. Para vocês saberem, hoje nós temos os nossos cursos de segunda licenciatura, e o que que é isso? Para quem já é licenciado, ele pode fazer uma complementação dos estudos, foi o que a Patrícia falou aqui para nós, e em menos tempo você tem uma habilitação a mais. Por exemplo, pedagogia e fez artes. Isso pode ser também pedagogia, história, história e geografia, enfim. Isso é uma complementação que ajuda muito o professor, né, Patrícia? Sim, sim. Você ter mais de uma qualificação, acho que é o certo falar, né? Na verdade, foi a linha, na verdade, para que eu ingressasse também no meu mestrado futuramente, né? Uhum. Porque eu trabalho com a linha interdisciplinar. Então, Certo. quando você tem mais de uma graduação, mais de uma licenciatura e elas se conversam, a Uhum. gente consegue desenvolver esse trabalho interdisciplinar. Legal. Patrícia, antes de você fazer a sua pedagogia, você me contou que você tinha uma outra função, não é? Conta um Sim, pouco pra gente aqui, como era você antes de você ingressar aqui no centro universitário? eu iniciei, né, o meu percurso na educação fazendo magistério. Uhum. Terminando o magistério, eu ingressei já na carreira pública, só que o meu cargo era pajem. Pajem. Exatamente. Esse cargo de pajem, ele foi um cargo extinto. Uhum. Ele passou por várias nomeações, então ele virou PDI, que era professor de desenvolvimento infantil, Aham. até agora chegar como professor de educação infantil, que é atualmente como que é a nomenclatura. E esse cargo, ele não era voltado para a educação. Então eu trabalhava em escolas com crianças de 0 a 3 anos, mas ele era voltado para a área da assistência social, e não para a área da educação. Uhum. E eu acho que é importante, né, a assistência social está um pouco ligada também à questão da educação, ainda mais em escola pública, né, o professor tem que se desdobrar dentro da sala de aula, bem na verdade é isso, né. Exatamente. A educação, na verdade, né, hoje a gente sabe que é a educação no ensino básico, tá desde a educação infantil até o ensino médio, mas antigamente, como o ensino obrigatório, ele só começava no ensino fundamental. Entendi. Então a educação infantil, ela era, como se fosse algo assim, importante, mas não obrigatória. Certo. Então faz 20 anos, mais ou menos, que a educação infantil de 0 a 3 passou para a área da educação. Né, então Certo. englobando um leque maior ali Uhum. vou falar assim, de corresponsáveis. É. Então você era pajem, né, é isso, né. Pajem, você fez um concurso para ser pajem? Isso, aos 18 anos, assim que eu saí do magistério, eu ingressei nesse cargo via concurso público. Ah, bacana. Então você está na área da educação, anteriormente se falava magistério, né, Sim. desde os 18 anos de Desde os idade. 18 anos. Interessante. Depois você entrou para o curso de pedagogia. Exatamente. Certo. Esperei 6 meses da formação do término do meu ensino médio Uhum. técnico para o início da graduação, Certo. né, porque eu precisava me estabelecer financeiramente. Uhum. E aí, com o ingresso da graduação, eu fui prestando outros concursos enquanto eu ainda estava aqui fazendo o curso, porque eu já tinha a formação inicial, e Certo. aqui fui me complementando para que eu, assim, estava atuando nos conteúdos, e aí eu poderia estar mais habilitada, assim, nos concursos para a parte das provas mesmo. Uhum.
Bom, você entrou, terminou pedagogia e na sequência já fez o outro curso de artes? Isso, na verdade a gente esperou um pouquinho, porque a gente trouxe o curso de artes, na verdade, com uma solicitação da minha turma de pedagogia quando concluiu, Uhum. para a Unítalo. Ah, que Então interessante. a gente não tinha o curso de artes instalado aqui ainda e foi uma solicitação nossa, né? Muitos que concluíram o curso naquele ano, né, queriam um curso de artes e ainda não tinha. Então a gente esperou um pouquinho, aí no outro ano, 6 meses depois, na verdade, foi instalado o curso e nós voltamos e continuamos aqui com uma complementação. Bacana. Agora vamos falar um pouco de carreira do professor, né. Você fez aqui as suas licenciaturas, terminou, como é que foi? Você aí prestou novo concurso? Isso. Aí, estando atuando na rede, né, foram aparecendo outros concursos. Então eu prestei o concurso para a prefeitura de Taboão da Serra, onde eu ingressei, depois como professora. Em Taboão da Serra eu exerci o cargo também de gestão como coordenadora. Paralelamente passei ao concurso do estado, então eu tive 2 cargos, né, um no Uhum, estado, um na prefeitura de Taboão da Serra, e depois fui ingressando na prefeitura de São Paulo. Então atualmente eu tenho 2 cargos na prefeitura de São Paulo, uhum, né, ambos na educação, que certo, foram designados no decorrer do tempo para outras funções também dentro da educação. interessante, interessante. O além nós falamos muito em ser professor, Sim, né, formou em licenciatura, mas nós conversávamos um pouquinho antes da gente começar esse nosso bate-papo, que a carreira, para quem é formado em licenciatura, abre um pouco mais o leque, não só para professor, né. Quais exatamente. são as oportunidades que geram, por exemplo, um curso pessoal que está nos assistindo lá, que quer fazer um curso de licenciatura, além de professor, que mais quais são as oportunidades de carreira? Se a gente for pensar diretamente no curso de pedagogia, nós temos aí a questão da gestão, que é coordenação, direção e supervisão escolar. Mas paralelamente a isso, você pode prestar, várias funções no terceiro setor. Então hoje a gente pode trabalhar com recrutamento, então escolhem-se muitos educadores, né, muitos professores, muitos pedagogos para trabalhar no recrutamento e na seleção de funcionários. Uhum, Pode-se trabalhar também na questão de políticas públicas voltadas para a educação, que é o caso da onde eu exerço hoje. uhum, Você pode ampliar o seu campo aí pensando em pedagogia hospitalar ou pedagogia para o terceiro setor. uhum. Então hoje, o curso de licenciatura ele dá um pontapé inicial para você exercer outras funções, além de ser professor somente, né. Uhum, Então você continua sendo professor, porque quem faz a licenciatura é professor, essa é a bandeira que a gente tem que carregar sempre, né. Mas na questão do fazer do dia a dia, várias, questões de empregabilidade existem também. certo. Na tua visão, hoje a carreira de professor é valorizada hoje? Me Eu fala. acho que a sociedade ainda, não consegue valorizar o cargo de professor. Uhum. Mas aí eu vou, parafrasear a Mantoan, né, que ela diz que todas as falhas que existem na sociedade ainda, talvez seja devido à questão da própria educação. Então, hoje eu como professora acredito que se a educação não é valorizada fora, a escola tem o papel dessa mudança. Uhum. Então eu tenho que mostrar para os meus estudantes, para os meus alunos, o quanto é importante ser professor, o quanto é importante essa carreira do magistério, para que essa mentalidade mude e que lá fora na sociedade, onde eles estiverem construindo lá fora, eles consigam trazer essa ideia da importância e da valorização do magistério também. Sem dúvida. Porque para vocês entenderem, né, eu como pai, né, nós começamos a educação dos nossos filhos dentro de casa, né, porém para onde nós mandamos os nossos filhos? Para a escola, né, a escola e o contato dos nossos filhos, das crianças, são com os professores, né. O professor é quase uma extensão, quase da família, não é, porque, tem uma função importantíssima, né, que é educar as crianças, né, estou falando aqui começando lá pelos primeiros degraus de da educação, né, e isso até chegar no ensino superior e depois outras especializações que podem ser feitas, né. Eu acho que trabalhar pela valorização do professor é algo fundamental, porque hoje, principalmente hoje em dia, né, o professor está assumindo uma função
um pouco mais ampla, né, principalmente com todos esses problemas que a gente viu nas escolas, enfim. Hoje o acesso à informação também é muito amplo, né, e a informação jogada de forma ampla, sem ter um direcionamento, função do próprio professor, acaba dando alguns problemas aí, até a gente viu recentemente, né, então esse problema em escolas, ameaças, atentados e por aí vai, né. Hoje a gente pode falar que o professor não é mais aquele que detém o saber, né, Uhum, ele é o mediador do conhecimento. Então, se ele medir esse conhecimento, ele não pode mais ver aquele sujeito, aquela criança, aquele educando que está lá, só na questão cognitiva, que é a questão do aprender. uhum, Ele tem que ver ele na questão social, onde que ele está inserido, qual território que ele está inserido. Temos que ver também a questão emocional, hum, né? Essa criança está chegando bem na escola, ela não está, né? Nós temos que ver a questão física, né, porque às vezes a criança ela tem uma deficiência ou ela tem um transtorno que a questão do que você está pondo ali naquele momento para aprendizagem, que é a questão cognitiva, ela não vai atingir, uhum, mas outras habilidades ela consegue desenvolver ao mesmo tempo. Então o professor hoje, ele não pode trabalhar sozinho, ele tem que trabalhar de forma intersetorial. A gente fala de ver o estudante hoje de forma integral, ver uhum. ele por todas as vertentes possíveis, né? Ah, que ótimo, muito bom. Patrícia, você me falava que hoje você trabalha num projeto específico junto à prefeitura, que é educação especial, é isso? Isso. Conta para nós o que é esse projeto de educação especial, o que envolve isso, né? Eh, Conforme eu fui exercendo as minhas atividades como educadora dentro das escolas, Uhum, eu fui convidada para trabalhar junto à Prefeitura de São Paulo no projeto do Cefai. O Cefai, ele compõe o departamento pedagógico da diretoria de educação, que visa trazer recursos, acessibilidades e minimizar as barreiras de acesso ao currículo para as pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, e a gente inclui hoje o autismo, uhum, né, e também as pessoas com altas habilidades de superdotação. Então, hoje a função é perceber quais são as barreiras e entraves que tem para que essa pessoa aprenda os conteúdos na escola, uhum. ou seja, para que ela tenha o acesso, que seria a matrícula, mas também a permanência e aprendizagem dentro das escolas. Para que não fique, responsabilidade somente do professor da sala regular. Uhum. Então, é corresponsabilidade de todos que fazem parte desse processo e dessa comunidade educacional. Interessante. Esse projeto seu passa por uma capacitação específica do professor, é isso? Sim, então, todo pedagogo ou todo professor que tem uma licenciatura, ele pode fazer uma complementação pedagógica, Uhum. né, e uma especialização para se tornar professor de educação especial. E é lá dentro dessa especialização que ele vai ter esse olhar mais aguçado, vamos falar assim, para reconhecer as deficiências e o como que ele pode atingir, ou pelo menos assim, pensar em recursos, em equipamentos, em estratégias para que essa criança chegue realmente na aprendizagem lá dentro da sala de aula. Ah, e esse projeto ou programa do é da prefeitura, né? Isso. Isso é voltado para as escolas públicas, é isso? Isso. O são Hoje, todas as escolas, né, da Prefeitura de São Paulo são acompanhadas, por esse departamento que é o Cefai, que é o hum, Centro de Formação e Aperfeiçoamento à Inclusão. Então, ou seja, a gente vai olhando as crianças para que elas sejam realmente inclusas dentro da escola e que a gente passa daquele olhar somente de, integração, uhum. que antes era, né, a criança chegava com deficiência lá dentro da escola, ela estava dentro da escola, estava tudo bem. Não. Hoje ela passa desse processo de integração para realmente ser inclusa, para realmente ela estar lá dentro e para que ela chegue efetivamente na questão da aprendizagem e da participação. Que interessante, viu. Isso eu já não sabia, você vê como é importante aqui ter o acesso à informação, e que ninguém mais como uma professora nos explicando aqui, e não deixa de ser também mais uma oportunidade, né, para quem é formado, do professor, para trabalhar, se desejar, nessa área Sim, com específica. certeza. Quando a gente faz essa especialização, né, e trabalha que nem, como um professor de educação especial, você não atua somente com as crianças ali ou com as pessoas com deficiência, Uhum. mas você também é um formador, porque você vai formar outros professores que trabalham com essa criança lá dentro da escola para que todos tenham o mesmo conhecimento que você tem, para que chegue realmente na criança.
Então, todo mundo fica sendo conhecedor, né, das características ou das necessidades dessa criança, tendo você ali como a base, tendo você como um respaldo. Uhum. E agora, voltando um pouco para a profissão, mercado de trabalho, a gente sabe o Brasil é gigantesco, né? Nós acompanhamos muito indicadores da área educacional, principalmente de professor, a gente sabe que faltam professores, né? Principalmente em outros estados, você sair dos estados com maior população, ainda tem, mas se seguindo para outras partes do Brasil, ou mesmo São Paulo, mais para o interior, sempre falta, assim. Você acha que ainda tem um campo promissor para professor? Sim, eu acho que, ainda mais após a pandemia, que a gente vivenciou essa questão da escolarização dentro das casas, e as famílias que antes pensavam que era tão fácil estar com as crianças, tão fácil alfabetizar, tão fácil instrumentalizar na questão da educação, viram que não é bem assim, Uhum, né? Então, com certeza, acho que a profissão professor, ela vem aí de novo com esse olhar da necessidade, né? Com esse olhar que o ser humano precisa ter, sim, alguém mediando esse conhecimento e ajudando a transformar esse conhecimento. uhum, E, ao mesmo tempo, é o professor que vai pensar quais são os recursos necessários para que essas crianças aprendam, quais são os espaços da escola que vai direcionar essa aprendizagem, quais as interações que ele vai ter com os pares da mesma idade ou de idades diferentes para que essa aprendizagem aconteça. sim. Então, é o professor que vai conseguir direcionar isso. A gente sempre fala assim, né? O professor, pela questão histórica, por muito tempo ele foi visto como protagonista. Uhum. Só que hoje ele intercala esse papel de protagonismo entre o professor e o próprio aluno. Então ele mostra para a criança que a criança também pode ser o protagonista. Ele Perfeito. mostra para ela que ela também tem condições de, né? Então Uhum. isso é um papel que muitas vezes as famílias nem percebem dentro de casa quanto potencial essa criança tem e quantas habilidades já foram desenvolvidas até aquele momento. Que bacana. Bom, comigo aqui então a Patrícia, com uma carreira excelente. Parabéns, viu, Patrícia? Eu fiquei Obrigada. bastante impressionado aqui, principalmente com a tua alegria que você fala da profissão da função da profissão de professor. Você, a Patrícia, se tivesse que escolher, faria de novo? Com certeza. Muitas vezes as pessoas perguntam assim, né? O seu filho, você gostaria que ele fosse professor? Se for a vontade dele ter essa profissão, com certeza eu vou ser a primeira que vou estar ali estimulando e fazendo com que ele tenha vários engajamentos. Porque ser professor não é só uma questão de condição de mercado de trabalho, é uma questão pessoal, né? A gente se doa o tempo todo. E a gente tem essa questão do retorno. Muitas vezes as pessoas falam assim: nossa, Patrícia, quanto tempo você tem de educação? Eu estou aí com mais de 20 anos na área da educação. E as pessoas falam assim: nossa, mas você parece tão jovem. É a energia das crianças. Não tem como. Então, a energia que a gente recebe todos os dias, né? O brilho no olho, a questão da gente saber que eles estão transformando o conhecimento, estão fazendo as ações ali, não tem preço que pague, né? Então, assim, além de uma questão de remuneração, porque até hoje nunca me faltou nada, e tudo graças à questão da educação, com certeza essa questão da devolutiva pessoal, ela também entra aí como uma das características. Que ótimo. Patrícia, quero te fazer um agradecimento e até uma homenagem aqui em nome do Centro Universitário Ítalo Brasileiro. É muito bom a gente ter alguém que estudou aqui e que tem uma carreira promissora como a sua. Isso nos enche de orgulho. Muito obrigado e parabéns, viu, pelo seu trabalho, tá? Obrigada, só tenho a agradecer e desejo a todos esses que queiram realmente ingressar na carreira aí do magistério, fazer uma licenciatura, que não existe profissão mais gratificante do que receber todos os dias um obrigada, professor, eu te amo, e a gente sabe que é verdadeiro. Obrigado, Patrícia. Obrigada. Obrigado, gente.